Marcelo Santana é apresentado ao lado do Pedrinho, os dois esbanjam sinceridade. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo a bola rola aí como rola no Beira-Rio, Vasco e Internacional. Aliás, Internacional e Vasco, o Inter, que é o mandante do jogo, é o reencontro, inclusive, da torcida colorada com o time, já que devido ao desastre natural que teve lá em Porto Alegre, o Inter não estava podendo, nem o Inter nem o Grêmio estava podendo mandar jogos em casa. Agora eles vão poder mandar os jogos lá dentro da sua cidade e rever a torcida colorada, rever o time. Bom, e hoje foi a apresentação do Marcelo Santana como diretor de futebol. A gente não pôde estar lá, infelizmente a gente não pôde, e ele foi apresentado ao lado do Pedrinho. Ele vai reportar justamente ao Pedrinho, ele e o diretor de futebol, Felipe Loureiro, e esbanjaram sinceridade, os dois. Eles foram questionados sobre a janela do meio do ano. O Marcelo, que chega agora, falou da parte técnica da importância dessa janela no meio do ano, e o Pedrinho esclareceu negociações que estão sendo já tocadas por ele, como do Felipe Coutinho, e além, já deixou claro como está a SAF, do A77, inclusive que a ECAP, que é a empresa que controla hoje o A77, não tem interesse de tocar futebol inclusive. A 77, ou ECAP, como preferir, não controla mais clube nenhum do mundo. Veja. A janela de transferência é uma janela importante para a gente. Geralmente essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção, é uma janela onde a gente faz menos interferências do que a janela de final de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e também os jogadores que estão contundidos e provavelmente não vão contar ao longo dessa temporada. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco. Agora, naturalmente, a gente precisa sim se qualificar. A gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Eu acredito que dentro em breve a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades, porque a gente precisa de jogadores realmente que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores que completem o plantel. Como eu citei, a gente tem 35 jogadores, o nosso plantel, teoricamente, em quantidade, é suficiente. Então as correções que a gente vem a fazer precisam ser correções que qualifiquem o Vasco. Com relação ao Coutinho, eu vou até tomar liberdade, porque sou eu que estou tocando esse assunto desde o início. Não é uma negociação simples, como as pessoas pensam e falam. O Coutinho tem que, obviamente, perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, também se desvincular por um ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes, eles são feitos de ambas as partes. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz, mas essa burocracia ela é chata e demorada e não é culpa de ninguém, faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser resolvidos. Mas é óbvio que é o objetivo principal da gestão.
Com relação ao sócio, eu acho que eu vou matar muito a pergunta que todo mundo queria fazer, porque tu já fez, então a gente já vai de vez. Eu fui informado que é 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 Vasco. Tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar, que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como uma arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade, e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado, e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê. Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2h30, 3 horas de reunião, para, obviamente, juntos, nós buscarmos um novo investidor. Com isso, para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário, ela trouxe uma estabilidade jurídica. Então, para passar para o cenário, para o mercado, que o Vasco tem uma estabilidade jurídica daqui para frente. E isso é uma ótima notícia. Então, agora é trabalhar, né, com relação aos reforços. Eu tomo a liberdade também de botar para vocês, já depois não sei se foi na última audiência pública, foi a penúltima, né, que eu dei aquela entrevista lá, a gente já passou o cenário, e o que a gente vai ter com o clube é responsabilidade. Porque o clube que fazia parte do associativo e hoje é um clube empresa, ele teve comportamentos de gestões, como foi tratado muitas vezes do associativo, com irresponsabilidade financeira. Então, o que a gente quer aqui é uma responsabilidade financeira, que foi e é o que está acontecendo, e passar para o mercado interno e externo, que hoje o Vasco tem uma estabilidade para tocar o futebol.